Oi, querida, seja bem-vinda. Hoje vou contar uma história que talvez te faça refletir sobre a vida e os caminhos que tomamos. Prepare-se, porque eu tenho certeza que você vai entender o que significa ser forte quando tudo parece desmoronar. Prometo que no final você vai levar uma lição valiosa. Então fica aqui comigo até o fim, tá? Bom, meu nome é Zefa. Tenho 73 anos. E sou uma mulher que viveu muito, viu? Nasci e cresci no interior de Campo Grande. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo? Eu adoro saber de onde vêm as mulheres que me acompanham. E, se você está gostando da minha história, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Porque tem muito mais histórias de vida, de superação e de sabedoria para compartilhar com você. Bom, eu me casei bem jovem com o Crispim. Ah, meu amor. Eu acreditava que aquele amor era para a vida toda, sabe? Como toda menina sonhadora, eu pensava que o casamento era aquele conto de fadas, que a gente ia envelhecer juntos, com a casa cheia de filhos e risos. Mas a vida, como vocês sabem, tem uns caminhos tortuosos, e não é sempre o que a gente imagina. Eu me casei com o Crispin aos 18 anos e fui morar em uma fazenda com ele. E foi um casamento daqueles de filme, viu? Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito. Ele me dava flores, eu cozinhava para ele. A gente dividia os sonhos. Ele sempre foi trabalhador. E a gente se apaixonou pela vida simples no campo, por aquele ar puro e pela rotina tranquila. Eu acreditava que nada poderia nos separar. Eu pensava, esse amor é para sempre. Esse homem vai estar ao meu lado até o fim dos meus dias. Mas, querida, a vida tem essa mania de nos dar uns tapas quando a gente menos espera. Eu não sabia naquela época que o que eu acreditava ser perfeito estava prestes a ser quebrado. E foi aos poucos, sabe? Quando a gente ama muito alguém, a gente tende a não ver os sinais. Mas, com o tempo, comecei a perceber que o Crispim começava a sair mais tarde, a ficar mais distante, a ter um olhar diferente. Ele falava menos, chegava mais cansado, como se tivesse algo a esconder. E, como mulher, a gente sabe quando algo não está certo, mesmo sem saber o que exatamente é. Eu confiei no meu instinto, sabe? Eu sentia que algo estava acontecendo. E no fundo, eu sabia que a dor vinha. A dor da decepção, da perda da confiança. Mas na época, eu não queria acreditar que meu casamento estava sendo destruído. Então continuei fazendo as coisas como sempre fiz. Acordava cedo, cuidava da casa, da lavoura e esperava que ele voltasse, acreditando que tudo ia se resolver. Até que uma noite, querida, eu decidi que não ia mais ficar esperando. Eu precisava saber a verdade. Peguei a lanterna e segui o Crispim. Ele, como sempre, disse que ia ao campo, mas eu sabia que tinha algo mais. E fui. Fui atrás dele, bem quietinha, sem fazer barulho, e segui seus passos até a casa de um amigo dele, o Paulo. Quando cheguei lá com aquele friozinho na barriga, vi algo que me fez perder o chão. O Crispin estava lá, rindo e abraçado a uma mulher. Uma mulher que eu nunca tinha visto. Ela era mais jovem, tinha um sorriso fácil, e seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca vi nos olhos do meu marido. Eu fiquei ali, na sombra, observando. E olha, querida, eu não sabia o que fazer. O coração da gente sente uma dor tão grande que parece que vai explodir. Eu queria gritar, mas ao mesmo tempo, tudo o que eu sentia era um vazio profundo. Não era só o que estava acontecendo, era o que eu acreditava, o que eu tinha vivido. Eu não sabia se chorava ou se me calava. Mas naquele momento decidi que não ia fazer nada ali. Eu ia voltar para casa e com calma pensaria no que fazer. Voltei para casa, entrei na cozinha, fiz aquele café forte e me sentei. Não chorei, não gritei.
Eu só olhei para a janela e pensei, agora é comigo. A vida me deu essa dor, e é com ela que vou aprender a viver. E eu sabia que, de alguma forma, aquilo tinha que me ensinar algo. Eu só não sabia o que ainda. No dia seguinte, ele voltou como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso de quem nada tinha feito de errado. Ele se sentou à mesa, e eu, com toda a calma que eu podia ter, disse a ele: Crispin, eu vi o que aconteceu. Não adianta mentir. Eu vi você com ela. E não vou brigar. Vou apenas te pedir que seja honesto comigo, porque o que eu vi me magoou profundamente. Ele me olhou, ficou pálido, e o silêncio foi pesado. Ele tentou justificar, tentou me pedir perdão. Mas, querida, o que ele não sabia era que, naquele momento, a pessoa que eu mais estava tentando proteger era eu mesma. E com um aperto no coração, eu sabia que a história que eu imaginei para mim não existia mais. Depois daquele dia, a casa parecia estar em silêncio. Eu olhava para o Crispin, e por mais que ele tentasse sorrir, eu sentia um vazio tão grande dentro de mim que mal conseguia respirar. Ele se sentou na mesa como se nada tivesse acontecido, tentando fazer de conta que tudo estava bem. Mas, sabe, minha querida, a dor da traição não é algo que se apaga com palavras ou gestos. E naquela manhã, eu senti, mais do que nunca, que eu precisava tomar uma atitude mesmo que meu coração estivesse partido ao meio. Eu olhei para ele e eu comecei a chorar. Não foi um choro qualquer, não. Foi um choro que parecia sair de dentro da alma, sabe? Porque quando a gente ama, a gente se entrega de corpo e alma. E aquela dor não vinha só do que ele fez, mas de tudo o que eu sonhei, de tudo o que eu imaginei que seria a nossa vida. Aquele homem que eu pensei que fosse meu companheiro estava ali, quebrando tudo o que a gente construiu juntos. Mas, sabe o que é? A gente, como mulher, tem algo dentro de si que não pode ser quebrado, não importa quantas vezes o mundo tente. E mesmo chorando, eu sabia que a decisão que eu tomaria naquele momento não seria por impulso. Seria uma decisão pela minha própria dignidade, pela minha paz. E foi aí que eu olhei nos olhos dele e disse: Crispin, você não vai mais ficar aqui. Não posso viver com alguém que me trai. Você me perdeu e eu não vou tolerar isso de você. Pode pegar suas coisas e ir embora. A casa agora é só minha. E eu vou cuidar de mim. Eu não imaginava que aquelas palavras sairiam com tanta firmeza. Porque, no fundo, eu ainda o amava. Mas o amor próprio tem que ser mais forte, sabe? E foi a primeira vez que, mesmo com o coração em pedaços, eu me senti dona de mim mesma. Como mulher, como pessoa. Eu olhei para ele pela última vez, com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma força que eu nunca imaginei que tivesse. E ele... Bom, ele não disse nada. Apenas pegou as coisas dele, sem olhar para mim, e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, com a casa que parecia mais vazia do que nunca. Mas, de algum modo, eu sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Não foi fácil, querida. Nada disso foi fácil. Mas, naquele momento, eu percebi que a minha vida não dependia de ninguém além de mim mesma. Eu tinha que seguir em frente. A vida ainda tinha muito a me oferecer. E eu não ia deixar que a dor me impedisse de viver. Agora, eu sei que não é fácil tomar uma decisão como essa. Pode parecer que o mundo está desabando, mas, no fundo, a gente tem que se lembrar que a nossa felicidade está nas nossas mãos. Se alguém nos ferir, temos o direito de nos afastar e cuidar da gente mesma. Não é fácil, claro. Eu que passei tantos anos ao lado dele, me senti sozinha, com medo até. Mas foi nesse medo que eu encontrei a força para seguir em frente. Eu sou mulher, sou forte e vou sempre me levantar. Os dias passaram depois daquilo e, olha, não foi fácil. O Crispin foi embora e a casa ficou com um silêncio tão grande
que parecia que eu não sabia mais como viver sem ele. Por mais que ele tivesse me machucado, ainda havia uma parte de mim que o amava. Eu não sei se foi o tempo ou se foi o fato de eu estar sozinha, mas a verdade é que ele começou a voltar, com desculpas e promessas. Ele me procurava todos os dias, me mandava flores, escrevia cartas. O que eu mais temia era que ele se aproveitasse da minha fragilidade. Mas, com o tempo, eu comecei a ver sinceridade no olhar dele. Ele dizia que tinha se arrependido, que a mulher que ele procurou não tinha o que eu tinha, e que ele queria voltar para casa, para a nossa vida. Fiquei dividida, minha gente. Foi uma luta dentro de mim. Eu pensava, será que ele vai mudar? Ou será que estou apenas me enganando novamente? E no fundo, eu sabia que dar uma segunda chance seria um risco. Mas, talvez, o amor que eu ainda sentia por ele me cegasse um pouco. Eu pensava em todo o tempo que passamos juntos, na família que construímos, e me perguntava se eu deveria tentar recomeçar. Então, depois de muita reflexão, eu decidi dar uma chance ao que ele estava oferecendo. Eu queria acreditar que ele realmente havia mudado, que ele ainda poderia ser o homem que um dia eu amei. Ele voltou, me pediu perdão de joelhos, e dessa vez parecia mais humilde, mais verdadeiro. Mas, como eu já sabia, as coisas nem sempre são como parecem. Os meses passaram e as coisas pareciam, sim, melhorar. A fazenda foi ganhando vida novamente. O Crispim era mais presente, se dedicava ao trabalho e até parecia que o amor estava renovado entre nós. Eu, que antes pensava em seguir sozinha, começava a acreditar que talvez essa segunda chance fosse o que precisávamos. Mas a vida, minha amiga, tem uma forma peculiar de mostrar suas intenções. Foi então que, depois de um tempo, Crispim adoeceu. Um dia ele chegou em casa com uma febre alta e em poucos dias sua saúde piorou. Eu corri para chamar o médico, mas não havia mais o que fazer. Ele morreu, querida. Foi uma dor tão grande que eu não sei nem como explicar. Eu não estava esperando, não era esse o final que eu imaginava. Eu passei os dias ao lado dele, segurando sua mão, tentando ser a mulher que ele tanto pediu perdão. Eu não me importava com nada mais naquele momento. Só queria que ele ficasse bem. Mas a dor maior veio depois da morte dele. Quando a morte do Crispim foi registrada e eu comecei a me organizar para lidar com as questões da fazenda e da herança, o que eu encontrei me deixou sem chão. Eu estava sozinha em casa, abrindo os documentos que ele havia deixado, quando, entre papéis e testamentos, encontrei uma parte que me fez gelar o sangue. Ele havia deixado metade dos bens para a amante. Sim, querida. Ele deixou uma parte do que era meu, do que era nosso, para aquela mulher. Eu não sei o que aconteceu dentro de mim naquele momento, mas a sensação de traição se multiplicou. Ele, que tinha me pedido perdão, me enganou até o fim. Ele me traiu não só com a mulher, mas com tudo o que passamos juntos. E aí, querida, eu me vi diante de um dilema. Eu deveria lutar pelaquilo que era meu ou simplesmente deixar que o passado ficasse no seu devido lugar, no passado? E foi nessa hora, no meio de tanta dor e revolta, que eu tomei uma decisão. Não ia ficar me martirizando com aquilo. Eu ia lutar por aquilo que era justo. Agora, o que você acha, querida? O que será que fiz depois disso? Como você acha que a Zefa aqui deve ter lidado com essa situação? Vamos continuar essa história juntas. O que você acha que vai acontecer a seguir? Se não deixou o like, já clica aqui embaixo e deixa esse like que é para eu continuar. Eu ainda estava tentando processar a dor da perda do Crispim quando no dia seguinte já havia uma movimentação na porta da minha casa. Eu ouvi umas batidas fortes e quando fui ver, era ela, Marivalda, a mulher que meu marido havia escolhido para dividir seus bens.
A mulher que, por tantos meses, eu tentei ignorar. Ela apareceu na porta como se nada tivesse acontecido, com um ar de superioridade, e já dizendo que estava ali para garantir a parte dela da herança. Eu quase não consegui respirar. A dor da perda do Crispim ainda estava fresca em mim. E aquela mulher, com aquele olhar arrogante, me fez sentir que a terra estava se movendo debaixo dos meus pés. Ela já chegou perguntando sobre os papéis, sobre os bens dele, como se fosse a dona da situação. E eu, ainda em choque, só conseguia olhar para ela e pensar: ela está querendo a minha parte. Mas como assim? Logo agora, no primeiro dia após a morte dele? Ela parecia não se importar nem um pouco com a dor que eu estava vivendo. Marivalda queria a parte dela, e nem o corpo de Crispim tinha se desfeito na terra ainda. Eu, sem saber o que fazer, só consegui dizer: você está aqui pedindo por herança logo agora? Não tem vergonha? Mas ela não se abalou não, querida. Ela estava determinada. Ela tinha um sorriso no rosto, como se já soubesse que tudo aquilo ia ser dela, e estava ali para assegurar que nada escapasse. Ela, com aquele jeito frio, me disse: Zefa, você sabe muito bem que a parte dele é minha, e ele prometeu que eu teria o que merecia. Não pense que vou deixar essa oportunidade escapar. Ela falou isso com tanta convicção que me deu calafrios. E o pior, eu não entendi o que ela estava dizendo. Ele havia prometido algo a ela? Algo tão importante que ele deixou de me contar? O que ela sabia que eu não sabia? E por que ele faria uma coisa dessas? Aquilo me deixou ainda mais confusa, como se uma cortina tivesse se fechado sobre a nossa história, me impedindo de ver toda a verdade. Eu não sabia se o que ela estava dizendo era verdade ou apenas uma jogada dela para garantir a herança. Mas, por dentro, algo me dizia que havia algo mais por trás disso. Uma promessa, uma palavra dada. Algo que Crispim nunca me contou. E com aquilo, a dúvida me consumia. Será que ele realmente me amava? Ou tudo o que ele fez foi por uma razão que eu nunca entenderia? Mas ao invés de cair na provocação de Marivalda, eu respirei fundo e disse a ela: você vai esperar até que tudo se resolva legalmente. Não vou permitir que entre aqui e leve nada enquanto eu não souber exatamente o que ele deixou para você. Ela me olhou com desprezo, mas não disse mais nada. Se retirou, dizendo que ia buscar seus direitos. Mas a sensação de que algo muito errado estava acontecendo dentro daquele testamento ficou cravada no meu peito. E eu fiquei ali pensando no que Marivalda disse. Uma promessa? Uma promessa de Crispim que ele fez sem que eu soubesse de nada? Eu até hoje não sei o que ele realmente prometeu a ela. Será que ele fez isso porque ela tinha algo sobre ele? Será que ele estava mesmo arrependido? Ou era tudo uma farsa para me controlar até o fim? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, querida. Essa história ainda tem muitos mistérios. E eu vou descobrir todos, nem que isso me custe tudo. Agora, o que você acha que a Zefa deve ter feito a partir daqui? Como ela deve ter lidado com Marivalda e essa promessa misteriosa? O que você acha que Crispim escondia? Vou te contar o que acontece a seguir, mas preciso de você aqui comigo. Vamos juntas, até o fim dessa história. Sabe, na vida, às vezes a gente tem que tomar decisões que machucam a gente por dentro, mas que são necessárias para seguir em frente. Eu estava diante de uma encruzilhada. Aquele pedaço de terra, a nossa fazenda, tudo o que ele e eu construímos, estava sendo disputado, e eu não sabia o que fazer. Marivalda já estava me pressionando com aquele olhar ganancioso e cheio de exigências. Eu sabia que se não fizesse algo, ela tomaria tudo o que me pertencia. Eu pensei em lutar, em resistir, mas eu também sabia que, para garantir a paz, eu teria que ser mais estratégica.
A ideia de passar o resto da minha vida brigando com aquela mulher não me agradava. Eu queria viver meus dias em paz, sem mais amargura, sem mais lembranças ruins. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para que eu não deixasse que tudo fosse tomado por uma mulher que nunca respeitou minha história com Crispim. Então, tomei uma decisão difícil, querida. Eu procurei Marivalda. Ela, claro, estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir o que ela achava que era dela. E me recebeu com aquele sorriso frio de quem já sabia o que queria. Eu, com a voz firme, disse: Marivalda, eu não vim aqui para brigar. Eu vim aqui para resolver isso. Eu quero minha propriedade de volta. E não estou disposta a viver brigando com você por causa disso. Vamos chegar a um acordo. Ela me olhou com desconfiança, como se estivesse esperando que eu fosse me jogar aos pés dela. Mas não foi isso que aconteceu. Eu, com toda a dor que ainda carregava no peito, ofereci algo que eu nunca imaginei que fosse fazer. Dinheiro. Dinheiro para ela abrir mão da herança, para ela deixar de lado os bens que Crispim havia deixado para ela. Eu sabia que estava sacrificando algo que nunca imaginei ter que pagar, mas a paz que eu buscava era mais importante. Eu não queria mais ficar atada àquela dor. Ela, claro, não aceitou de imediato, mas eu insisti e falei que pagaria o que fosse necessário para ter a minha parte de volta, para garantir que o meu lugar, o que era meu, fosse restaurado. A negociação foi difícil, não vou mentir. Ela queria mais do que eu estava disposta a me oferecer. Mas, no fim, chegamos a um acordo. Eu daria a ela uma quantia considerável e ela abriria mão da parte dela da fazenda. E, finalmente, depois de tanta luta e sofrimento, eu conseguiria a paz que tanto desejava. No fundo, eu sabia que a paz não viria apenas com o acordo, mas que ela me daria a chance de seguir em frente, sem mais disputas, sem mais rancores. E foi isso, minha querida. A vida me ensinou que às vezes temos que fazer sacrifícios para alcançar a paz. Eu podia ter brigado até o fim, mas o que eu realmente queria era recuperar o que me pertencia e viver os meus dias em tranquilidade. Não foi fácil, mas quando a gente escolhe a paz, a gente encontra a força para tomar as decisões mais difíceis. Depois de tudo o que passei, querida, você pode até pensar que eu viveria meus dias no sofrimento, amargurada por tudo o que aconteceu. Mas não foi isso que eu escolhi. Eu decidi, de uma vez por todas, me libertar do passado. Sabe, a vida continua, e a gente não pode ficar vivendo no que já se foi. Eu tinha que encontrar uma forma de me reencontrar, de me redescobrir. Eu vendi a fazenda, me despedi das lembranças e comecei a focar em mim mesma, em cuidar do meu corpo, da minha alma e principalmente da minha felicidade. Fui viajar, conheci novos lugares, novas pessoas. No começo parecia estranho, porque a minha vida inteira tinha girado em torno de Crispim, da fazenda, das obrigações, das traições. Mas aos poucos fui entendendo que a felicidade não é um destino, é uma escolha. E a escolha era minha. E foi numa dessas viagens, querida, que eu encontrei algo que não esperava mais. O amor. Não o tipo de amor que a gente busca quando é jovem, não. Mas um amor tranquilo, cheio de compreensão, de respeito e de alegria. Conheci um homem simples, mas com um coração imenso, que me mostrou que, apesar de tudo o que passei, eu ainda tinha muito a oferecer ao mundo e ao amor. Eu não preciso mais procurar a aprovação de ninguém, nem viver com o peso da culpa ou do arrependimento. A cada novo dia, eu me sinto mais livre, mais inteira. Eu aprendi que o amor verdadeiro não vem com promessas, mas com ações. Não com palavras vazias, mas com o respeito e a dedicação ao outro. E, olha, quer saber?
Eu vivi tudo o que eu precisava viver. Já não tenho mais medo de ser feliz, de ser quem sou. A vida não é sobre o que aconteceu antes. É sobre o que a gente escolhe fazer com o que ainda está por vir. Eu me apaixonei de novo, sim. Mas mais importante do que isso, eu me apaixonei por mim mesma. E isso, minha querida, é o que realmente importa. Hoje eu vivo sem arrependimentos. Eu aprendi que o perdão não é para o outro, é para nós mesmas. E se você me perguntasse, Zefa, você voltaria atrás em alguma coisa? Eu diria, não, querida, não voltaria. Porque tudo o que passei me trouxe até aqui. E aqui é onde eu sou feliz, em paz e com muito amor em minha vida. Então, você que está assistindo, não se permita viver no que já passou. O que importa é o que você faz com o que tem agora. O que eu posso te dizer é: viva, ame, cuide de si mesma, porque você merece ser feliz, acima de tudo. E o nome do homem que me fez ver o mundo de uma forma diferente? Ele se chama Bebeto. Isso mesmo, Bebeto. Um nome simples, mas com tanto significado para mim. Ele é vaqueiro. E olha, nunca imaginei que um homem assim entraria na minha vida. Ele é forte, corajoso, mas tem uma suavidade no olhar que só quem é do campo entende. O Bebeto é do tipo que sabe o que é trabalho duro, mas também sabe o valor de um sorriso, do carinho e da paciência. O destino nos uniu de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Numa dessas minhas viagens, quando eu estava buscando meu próprio caminho, acabei indo para uma cidadezinha onde ele trabalhava. Eu estava caminhando pelos arredores procurando algo novo para me ocupar a mente, quando vi um homem com um chapéu de couro, montado em seu cavalo, conduzindo o gado. Algo no jeito dele, naquela postura tranquila, me chamou a atenção. Ele se aproximou de mim, com aquele sorriso simples, e me disse: "Posso ajudar, senhora?" Eu confesso que na hora não sabia o que dizer. Ele tinha algo no olhar que me fazia sentir uma paz que eu não sentia há muito tempo. Conversamos um pouco, e a cada palavra dele, eu sentia como se estivesse sendo levada de volta à essência da vida, ao que realmente importa. A simplicidade, a conexão com a terra e com as coisas boas da vida. Bebeto não tinha grandes riquezas, mas tinha um coração imenso, que me conquistou de uma forma que eu não sabia ser possível. Ele nunca foi de prometer coisas vazias, mas sua atitude de todos os dias dizia tudo. Ele me mostrava, com gestos e com a maneira como me tratava, que o amor não precisa de palavras grandiosas para ser verdadeiro. Ele me respeitava, me fazia sentir segura, e com ele, eu comecei a entender o que era o amor genuíno. Eu, que já tinha passado por tanto, que tinha me machucado e perdido muito, encontrei nele a calma e a felicidade que tanto procurei. E, mais do que isso, encontrei alguém que me dava espaço para ser eu mesma, sem cobranças, sem pressões. Ele só queria que eu fosse feliz, como eu queria que ele fosse. E assim, fomos construindo nossa história, sem pressa, com paciência e amor. E sabe, querida, a coisa mais bonita disso tudo é que, com Bebeto, eu finalmente entendi que a vida tem muito mais a oferecer quando a gente se permite ser feliz de verdade. O amor não precisa ser complicado, não precisa ser uma luta constante. O amor é, antes de tudo, sobre compartilhar momentos simples, sobre se apoiar e sobre deixar o tempo acontecer no seu ritmo. Bebeto não tem grandes riquezas, mas me deu algo que vale mais do que ouro. Ele me mostrou o valor da paz interior, do carinho, do respeito. E olha, hoje posso te dizer com toda certeza que estou vivendo da maneira que sempre quis, sem arrependimentos, sem peso no coração, e com alguém ao meu lado que me faz ver o quanto a vida ainda tem a oferecer. Agora, sabe o que é mais bonito de tudo?
é que, além de ter encontrado a paz e o amor em minha vida, eu tenho uma família que me faz sorrir todos os dias. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, Juliane e Mariane. E o mais incrível é que elas são gêmeas. Desde que nasceram, eram o meu mundo, meu orgulho. Eu olhava para elas e via o futuro brilhando naquelas carinhas pequenas. E sabia que a vida tinha me dado o maior presente de todos. E, sabe, eu sempre tentei ser a melhor mãe que eu podia para elas. Ensinei o que pude, com os erros e acertos, mas sempre com o coração cheio de amor. Hoje elas estão adultas, independentes, mas sempre com aquele jeitinho carinhoso de quem nunca deixa a mãe para trás. E o que me faz sentir ainda mais abençoada é que Juliane e Mariane me deram 2 netos lindos, o Felipe e o Pedro. Ai, como eu amo esses meninos! Felipe com aquele sorriso sapeca e cheio de energia, sempre me lembrando de como a vida é cheia de alegria e surpresa. E o Pedro, tão calmo e atento, com aquele olhar de quem está sempre observando o mundo, pronto para entender tudo ao seu redor. Eu fico encantada com a doçura e inteligência desses 2. São os meus pequenos tesouros e, honestamente, quando estou com eles, minha alma se enche de paz. Eu me pego pensando, como a vida é maravilhosa, não é? Depois de tanto sofrimento, de tantas lutas, aqui estou eu, rodeada de amor. Eles me fazem acreditar que tudo o que passei valeu a pena, pois é para eles que eu tento ser a melhor avó possível, cheia de histórias e experiências para contar. Eu olho para as minhas filhas, Juliane e Mariane, e vejo nelas a continuidade do meu amor, da minha luta, da minha sabedoria. E quando vejo os meus netos, Felipe e Pedro, vejo a esperança renovada. Eles são a prova de que a vida, mesmo depois de tanta dor, sempre encontra uma forma de seguir, de florescer. É engraçado como a vida nos surpreende. Eu já pensei que meu ciclo tivesse se fechado, mas aqui estou, com uma família linda, com tanto amor para dar e receber. Hoje posso olhar para trás e ver tudo o que vivi. E sei que cada lágrima, cada desafio, me trouxe até esses momentos de alegria. Eles são a razão do meu sorriso, a razão do meu coração continuar batendo forte. E ao lado de Bebeto, dos meus filhos e netos, eu sei que estou onde sempre quis estar, em paz, amada e plena. Eu vou te contar uma coisa. Sabe, quando eu me casei com Crispim, eu sonhava com uma vida cheia de felicidade, com filhos correndo pela casa, com aquele calor de família. A gente falava muito sobre isso, sobre como seria bom termos filhos. Mas, como eu te disse antes, a traição veio, e com ela, o fim dos nossos sonhos juntos. Infelizmente, com tudo o que aconteceu, esse sonho que eu tinha de ser mãe com ele ficou no ar, sem nunca se realizar. Nunca tivemos filhos, mesmo com toda aquela vontade de construir uma família. Depois de tudo, nunca mais falei sobre isso com ele. Eu me dediquei a outras coisas, vivi com os desafios e as dores da traição, até que Crispim se foi. E com a partida dele, muitos desses sonhos ficaram para trás, sem nunca se concretizarem. Mas a vida tem uma forma linda de nos surpreender. Quando conheci o Bebeto, a minha história começou a tomar outro rumo. O Bebeto, com sua simplicidade e jeito carinhoso, entrou na minha vida como uma brisa suave, me dando novamente esperança, me fazendo acreditar que ainda havia tempo para viver os sonhos que eu tinha deixado para trás. E com ele, meu amor, eu realizei um dos meus maiores sonhos: ter filhos. Hoje, eu tenho 2 lindas filhas gêmeas, Juliane e Mariane. Foi com Bebeto que meu coração se preencheu de alegria e que a nossa família começou a crescer. Eu me tornei mãe, algo que eu pensava que talvez nunca acontecesse. E com ele também vieram os meus netos, Felipe e Pedro, que são a minha razão de viver.
meus amores. Eles são o meu presente, o meu futuro. E cada risada deles me faz perceber que a vida, depois de tanta dor, também pode ser repleta de alegria e renovação. Com Bebeto, eu encontrei o amor que eu merecia, a paz que eu buscava e a chance de viver o que não pude viver com Crispim. E sabe, querida, até hoje estou muito bem com ele. Bebeto e eu somos felizes, seguimos juntos, enfrentando as alegrias e as dificuldades da vida, mas sempre com muito amor, respeito e companheirismo. A nossa história é simples, mas é a minha história de felicidade e superação. E eu posso te garantir, querida, que não importa o que o passado tenha trazido. O importante é o que a gente faz com o presente, com as chances que a vida nos dá. E eu, com Bebeto ao meu lado, estou vivendo o presente mais lindo da minha vida, com a família que eu sempre sonhei. E, se você gostou dessa história, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, pois ainda temos muito mais para compartilhar. E assim, minha querida, minha história chega ao fim. Mas não se preocupe, porque, mesmo depois dessa jornada que compartilhei com você, tem muito mais vindo por aí. A vida, como você viu, é cheia de surpresas e sempre há algo novo para aprender e viver. Eu fico imensamente grata por você ter me acompanhado até aqui, por estar ao meu lado nesse pedacinho da minha vida. Agora vou te fazer um convite muito especial. Se você gostou da minha história, se quer estar ainda mais perto de mim, vem ser minha membro. Isso mesmo. Assim você vai estar mais pertinho de mim, podendo participar dessa jornada maravilhosa que é a nossa vida. E tem mais. Como membro do canal, o seu nome vai aparecer no final de todos os vídeos, como uma forma de agradecimento por todo o carinho e apoio que você me dá. Eu adoraria te ver como parte da nossa família. Essa família de mulheres fortes e cheias de histórias para contar. Então, se você ainda não é membro, clica aqui, nesse link da descrição, ou aperte em se inscrever e depois no botão Seja Membro do canal. E vamos seguir juntas. Porque, minha querida, ainda temos muitas histórias, risos e momentos especiais para compartilhar. E claro, me conta aqui nos comentários. O que você achou da minha história? Qual parte tocou o seu coração? Eu adoraria saber. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Com muito amor e carinho, Dona Zefa manda um grande beijo para você.